Os Estados Unidos podem entrar num momento complicado. Eu sou Carlos Armiti e este é o Astrologia Sistêmica. Eu comentei com vocês em outros momentos que entre o dia 16 de fevereiro e o dia 20, nós temos uma janela bastante complicada quando nós analisamos os trânsitos astrológicos caindo no mapa astrológico dos Estados Unidos. Todo mundo sabe, já discutimos muito isso aqui, já tem vídeo meu aqui falando sobre o retorno de Plutão no mapa dos Estados Unidos. Plutão, que tem a ver com destruição, com morte, mas também tem a ver com renascimento, tem a ver com o mito da fênix, né? Ou seja, aquela que renasce das cinzas. Então, os ciclos plutonianos, eles sempre são marcados por processos muito profundos de transformação inevitável, profunda e irreversível. Essas transformações podem levar a pessoa ou aquela coletividade para fazer uma excursão pelo inferno por algum tempo. Tem muitas pessoas que passaram por ciclos e trânsitos aí de Plutão e saíram totalmente destroçadas, mas também transformadas. Às vezes por conta de muita dor, mas foi um processo de transformação que pode ter sido por meio de lutos familiares, pode ter sido por meio de ruínas materiais, pode ter sido por doenças muito complicadas que levaram a pessoa quase à morte. Então, esse processo todo plutoniano não é fácil. Eu que atendo aqui pessoas todos os dias, já recebi uma centena, mais que isso, de clientes passando por trânsitos plutonianos complicados que estavam aí mexendo com a vida delas, né? Agora imagine isso numa coletividade como os Estados Unidos, que tem uma posição de liderança no mundo, que tem muita coisa que ele trouxe de benefício em termos de desenvolvimento para a humanidade, afinal de contas nós estamos aqui falando pelo YouTube, né? Mas ele também trouxe muita complicação no que ele se colocou como xerife do mundo, querendo impor a sua agenda política, a sua agenda econômica, a sua agenda até de costumes e de forma de se posicionar no mundo, né? Vamos lembrar que só na década aqui de 60, na América Latina, ele financiou as ditaduras militares aqui para impedir que os povos da América Latina seguissem um caminho que não fosse o caminho da batuta americana. E eles têm um poderio militar que traz sempre ameaça de destruição. É só ver o que aconteceu com o Iraque, com o Afeganistão, né, e as brigas costumeiras com o Irã e outras tantas confusões que os Estados Unidos aí já se meteu no mundo. E agora ele está se metendo nessa confusão com a Rússia, querendo jogar a Ucrânia aí na fogueira, usando a Ucrânia como uma forma de se posicionar perante as fileiras da Rússia. E isso está gerando essa crise que está movendo a diplomacia, conversa que vai, conversa que vem, mas os dois lados parecem irredutíveis. Bom, nesse contexto todo, nós temos esses posicionamentos astrológicos em cima do mapa astrológico dos Estados Unidos, e isso traz uma série de preocupações, porque pode ser que a partir de agora, dessa segunda quinzena de fevereiro, se detone um processo. Não que esse processo vai acontecer todo de uma vez rápido agora em fevereiro, mas se detone um processo cuja reverberação vai ficar muito claro nos próximos anos, com o declínio de uma vez por todas dos Estados Unidos, que já, no meu modo de ver, já está num certo declínio já tem algum tempo, pelo menos desde da crise de 2008, junto com o capitalismo, essa coisa toda, e a globalização em si, da forma como ela foi estruturada, né? Tudo isso está em crise, está em revisão, e como os Estados Unidos capitaneia todos esses processos, né, ele acaba carregando com ele todas as pechas dessas questões. Mas esses trânsitos astrológicos que nós vamos ter agora, eles vão dar uma espécie de acelerada no processo. E isso pode levar os Estados Unidos
a agirem de alguma forma temerária que vá virar contra ele próprio, dando um tiro no pé ou um tiro pela culatra. E isso também pode atrair para os Estados Unidos problemas internos muito sérios, envolvendo destruição, catástrofes, violências, como já nós temos dos massacres. Então o período que se avizinha para os Estados Unidos não é bom. O quadro não é nada bom e eu vou mostrar para vocês agora aqui no mapa astrológico dos Estados Unidos. Acompanhe aqui comigo. O mapa interno é dos Estados Unidos. Eu uso o mapa com ascendente em Sagitário. Existem essas controvérsias em relação ao mapa, mas eu acredito que os Estados Unidos têm esse componente sagitariano, né, de ser o Zeus, o Senhor do Olimpo, essa coisa toda, né? E também de gerar todo um processo de globalização, já que o signo de Sagitário está muito relacionado às questões globais, às questões internacionais, aquilo que vai além do meu ambiente circunstante e engloba inclusive o distante, né? Sagitário tá, por isso que é essa flecha que aponta para lá e depois, né? Então, assim, é o país que lançou o homem para a Lua, né? Enfim, todas as expansões aí positivas da tecnologia vieram desse país, mas também todas essas questões geopolíticas militares opressivas que nós vemos aí na humanidade, né? Agora, o que acontece aqui do lado de fora, essa roda externa, é o dia da lua cheia, agora no dia 16 de fevereiro. Eu deixei no horário de Brasília mesmo porque não vamos olhar questões de ascendente, a gente só vai ver a posição planetária e isso não muda, tá? O horário de lua cheia, as posições planetárias são as mesmas para todos, né? Então, vejamos, o que a gente vê de interessante? Os Estados Unidos têm a lua dele a 27 graus de Aquário, né? E ele é de Câncer. Então o regente natural dos Estados Unidos é a Lua, né? Aliás, ele tem vários planetas aqui no signo de Câncer, né? Vênus, Júpiter, Sol e Mercúrio, além de ter uma roda da fortuna aqui também, né? Então ele tem uma ênfase muito grande no signo de Câncer. E o que vai acontecer? Quando você vai ter a Lua cheia, olha, Sol a 27 também de Aquário em cima da Lua dos Estados Unidos e do lado oposto a Lua cheia em Leão, né, a 27 graus. Então ela pega justamente assim quase que exato este eixo aqui. E veja que Saturno logo vai se aproximar dessa Lua aqui, né? Saturno está no seu movimento direto e daqui a pouco ele também vai chegar aqui em cima da Lua dos Estados Unidos, coisa que ele já passou por aí mais ou menos há 30 anos atrás, 29, 30 anos atrás, né? Então, estamos vendo um momento crucial aqui no mapa dos Estados Unidos. Mas se a gente observar, tem um outro detalhe interessantíssimo aqui. É que o eixo dos nodos também estão a 27 graus. Só que no signo de Touro, o nodo norte, e Escorpião, o nodo sul, quadrando de forma exata esse eixo da lua cheia em cima da lua dos Estados Unidos. Então acontece uma crucificação aqui, ó, tá? Uma cruz se forma em cima desse Sol, lua cheia e os nodos, e ainda nesse dia de lua cheia em Leão, ela vai estar praticamente em conjunção com a estrela Regulus. Então veja só a estrela Regulus do mapa dos Estados Unidos, tá? Porque hoje, por trânsito, a estrela Regulus já está um pouquinho diferente disso aqui. Mas é algo que mexe com a questão da regência, do poder, né? Do poderio, do representante da nação. Né? Mexe diretamente também com a questão do Joe Biden, né? Então, depois eu vou fazer um outro vídeo para ver essa questão no mapa dele. Inclusive, eu já fiz essa análise aí, por conta, eu fiz mapa do Biden, do Putin. Então, depois vocês podem procurar aí na lista de envios, que vocês vão ver mapas já falando sobre ele, né? Agora, a cereja do bolo dessa situação toda é isso aqui, ó. É o Plutão voltando, né, para a posição, o retorno de Plutão, o tão esperado e famigerado retorno de Plutão, em cima do mapa dos Estados Unidos, né? Que ele vai ficar exatinho aqui no dia 20. A lua cheia no dia 16, Plutão vai ficar exato em retorno no dia 20, e olha o Marte chegando aqui, ó.
né? O Marte vai se encontrar com o Plutão aqui bem próximo, em cima do Plutão dos Estados Unidos, lá no comecinho de março, na primeira semana de março. Então, por essa configuração aqui, tá? Nós vemos que existe algo por vir aí, que começa a se formatar já nessa janela entre o dia 16 e o dia 20 e pode ter o seu ponto de ignição lá na primeira semana de março, quando Marte se encontrar aqui com Plutão. Ou seja, a última quinzena de fevereiro e a primeira semana, e até podemos dizer até a primeira quinzena de março, ou seja, esse período vai estar muito crítico para os Estados Unidos. Um período astrologicamente de uma tensão que pode mexer não só com as estruturas do país, como a imagem do país, mexe com a sua organização civil, porque o nó do norte está aqui na casa 6, e casa 6 na astrologia mundial fala da organização da vida civil, fala também dos trabalhadores, dos funcionários públicos, né? E o nó do sul, que tem a ver com o passado, com questões do passado a serem trabalhadas, está na casa 12, que é a casa onde ficam os nossos fantasmas, né? É a casa 12 onde estão guardadas as nossas piores situações, sombras, traumas e tudo mais. Então é uma casa bastante complicada, bastante sombria e traz também revelações de bastidores, né? Pode ser até que esse processo de desgaste político, militar dos Estados Unidos também aconteça concomitante a isso revelações que escapem ao controle dos Estados Unidos, tá? Revelações que podem ser de diversas ordens, né? Até mesmo essas questões aí envolvendo o UFO, Área 51, tudo isso, essas questões também podem, o assassinato de Kennedy, todas essas coisas ficarem encobertas, todos os segredos estão aqui guardados nessa área da casa 12 aqui, que vai ser bastante mexida, né? E evidentemente o eixo referente aqui à casa 9 e casa 3, que tem a ver com o ambiente circunstante versus o ambiente distante, né? E muita coisa pode se mexer aí. E a casa 2, que tem a ver com a estrutura da economia, do trabalho, do dinheiro, né? A moeda nacional, o caso do dólar, né? Que pode ter também problemas aqui em função de toda essa movimentação envolvendo Marte e Plutão. O quadro é complicadíssimo. A situação está de uma forma que, mesmo que os Estados Unidos se propusessem a fazer a coisa certa, ainda assim eles iriam dar com os burros na água, por incrível que pareça. A situação está muito tensa, há uma nuvem obscura sobre o país, sobre a egrégora do país, né? E isso pode gerar uma série de eventos, pode acontecer de tudo ali, né? Inclusive atentados. E esses atentados, eles podem ser atribuídos a essa situação toda de crise internacional, o que faria com que a coisa pegasse fogo, tá? Mas também podem ser por conta daquele nó do sul na casa 12 que fala das conspirações, né, das coisas secretas. Pode ser também um autoatentado forjado, né? A gente sabe dessas coisas, né? Pessoas que sofrem atentados, facadas e tudo mais, só para poder se vitimizar e ter uma chance de culpar o outro e perseguir o outro, né? Então essas questões podem também ser tomadas nos Estados Unidos. O quadro é complicado, né? Agora, se ele se lançar a um processo, a uma aventura militar ali, nessa questão da Ucrânia, ele pode se dar muito mal, né? E pode ter uma derrocada vergonhosa. E isso pode fazer com que os Estados Unidos, nos próximos anos, entre assim num processo de decadência social, cultural, política e econômica. E para nós que estamos ainda atrelados, né, estamos debaixo do guarda-chuva americano, infelizmente, né, por conta de toda uma sequência de políticas ao longo de várias décadas, e principalmente com o reforço lá da época da ditadura militar com a política, a geopolítica do Golbery, que fechou questão totalmente com os Estados Unidos, né, e nós somos reféns dessa política, dessa geopolítica do Golbery até hoje, né, que nos prende
e o Brasil não consegue alavancar acordos e aproximações com outros atores do campo geopolítico. Pois se assim fosse, talvez nós conseguíssemos outras oportunidades e o Brasil talvez não tivesse nesse estado tão deplorável que nós estamos por conta desse alinhamento incondicional com os Estados Unidos. Então talvez seja a hora de repensar, né, o próximo governo que vier, seja ele qual for, né, que repense se compensa continuar defendendo, né, as bandeiras dos Estados Unidos. E se talvez não é hora da gente começar a namorar outros atores, principalmente ali da Ásia, porque o eixo do poder está mudando rapidamente. Somente as pessoas que têm uma percepção e um conhecimento estão percebendo isso, né? E daqui 30 anos o mundo vai ser totalmente diferente do que é hoje, da mesma forma que este mundo que nós estamos hoje é totalmente diferente do mundo de 30, 35 anos atrás, na época em que ainda vigia a Guerra Fria, né? Então nós estamos vivendo mais um momento de transição, e esse momento de transição tudo leva a crer que será incendiado por um evento bastante contundente que vem vindo aí. E no caso de uma guerra acontecendo naquela região, tanto os Estados Unidos, a OTAN e a União Europeia, quanto o outro lado também, né, Rússia e seus aliados, podem perder o controle da guerra rasteira que pode esparramar, porque existem grupos com diferentes agendas naquela região e que eles podem se sentir autorizados a começar a agir também de forma autônoma, sem ouvir Rússia, sem ouvir Estados Unidos, e colocando a sua própria agenda de massacres, de morte, de limpeza étnica. Então o caldeirão pode ferver de uma forma incontrolável. Pode ser que essas duas potências, tanto Rússia quanto Estados Unidos, percam o controle daqueles que são os seus satélites ali, porque existem grupos, inclusive já estava se noticiando que havia jihadistas envolvidos ali naquela região do Cáucaso ali, porque você tem muçulmanos, a pessoa acha que só tem muçulmano lá no Iraque, no Afeganistão, não, naquelas repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, você tem grupos, você tem população muçulmana, e lógico, dentro dessa população muçulmana você também tem grupos que se radicalizaram e que são financiados por organizações terroristas lá mais da Ásia, né? Então, a coisa pode ganhar uma proporção, gente, que depois vai ser difícil estancar essa coisa toda aí, né? Então os Estados Unidos ele pode apertar o botão do apocalipse sem perceber, né? No afã de querer mostrar uma posição, de querer peitar aí a questão da Rússia e tudo mais, isso pode gerar um problemão. E os astros estão indicando problemas para os Estados Unidos. Se houvesse alguém ali com um mínimo de consciência e de sabedoria e olhasse para os astros e olhasse para o mapa, tiraria um pouco o pé do acelerador dessa situação, dessa bravata aí envolvendo a questão da OTAN. Mas, por outro lado, a gente nunca sabe os atores por trás dos atores, não querendo entrar no campo da conspiranoia, né? Mas o pessoal fala aí muito dessa questão do Deep State, essa coisa toda, né? Às vezes a gente fica pensando, né, se não existe alguém por trás de todos esses biombos e bastidores que realmente está apostando no caos, por alguma razão que a gente não sabe, desconhece. Esse é o mundo que nós estamos vivendo e está todo mundo embarcando aqui nele, por isso a gente tem que ter um pouco mais de consciência de que, e sair dessa vidinha de só pensar no seu mundinho, né? Porque a gente está num mundão, e esse mundão pode ser que não dure muito tempo na mão desses cachorros grandes que estão brigando aí. Bom, gente, o recado está dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito, confira se a sua inscrição ainda está aí, porque o YouTube está tirando a inscrição dos outros da revelia, tá? E também vai lá e aperte o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.